Pessoal, vamos para a última parte de orações subordinadas substantivas, questão 12 na tela. A oração introduzida pelo elemento que funciona como sujeito da oração que inicia o período. Veja, sabe-se que o processo de combustão de combustíveis fósseis atualmente empregado é bastante eficiente. Então ele está falando que isso daqui é o que? Funciona como um sujeito. Veja, seria o que? Um sujeito o que? Oracional. A nossa receita de bolo eu vou usar aqui depois para descobrir o sujeito. Vou achar o que? Para achá-lo eu vou usar o termo isso. Então sabe-se isso, ok? Então sabe-se isso. Então veja, o sabe-se isso, o verbo saber, ele é o que? Transitivo, verbo transitivo, sabe-se o que? Então sabe-se. Eu tenho o que aqui? Verbo transitivo direto mais partícula C, partícula apassivadora chamado, certo? Partícula apassivadora. Então está na voz passiva sintética, ok? Se está na voz passiva sintética, esse daqui realmente é o nosso sujeito. Achei pelo isso, então a questão está correta? Funciona como sujeito? Sim, correto. Questão 13. O termo que introduz a oração que complementa de forma direta o sentido do verbo aprender. Então nossa regra é utilizar o aprender, o verbo. Então estou falando sobre um verbo. Isso aqui é uma regra, mas não, eu digo assim, como que eu posso te dizer? Não é que seja uma regra, significa que na maioria dos casos eu posso utilizar o que eu vou falar agora. Quando eu vou falar sobre o verbo ou então o substantivo, quando eu vou achar o sujeito na frase, eu coloco lá normalmente o verbo, as questões do CESP, como regra, normalmente ela vem um sujeito, depois ela tem um verbo e depois ela tem o complemento, ok? Normalmente ele faz isso, tranquilo? E quando ele faz isso, eu consigo chegar aqui, perguntar para o verbo, normalmente ele me responde quem? O complemento, isso normalmente, certo? Porque ele só vai ser o complemento do verbo se ele não for quem? O sujeito. Se ele for o sujeito, vai estar errado. Então veja aqui, ó, eu só fui. Eu só fui. Só fui. Quem fui? Eu. Está implícito aqui, ó. Eu fui. Então aqui está o sujeito. Aqui está quem? O verbo. Certo? Então eu tenho o sujeito, o verbo. Eu só fui aprender nos últimos anos. Aprender o que? Aprender que ter medo não é apenas tremer de medo ou baixar a cabeça. Então ele está complementando aí a forma forma direta o sentido do verbo aprender. Sim. Então aprender forma direta. Aprender o que? A resposta, aprender o que? Que ter medo não é apenas tremer de medo ou baixar a cabeça. Então realmente está correto? Realmente está correto. Então veja ali, aqui você tem que cuidar com o que? Aqui eu tenho o sujeito. Normalmente, quando não for a pergunta para o verbo, normalmente não vai ser o complemento, o restante não vai ser complemento nominal. Normalmente você vai usar o que daí? O que? Isso. Quando usar o substantivo, depois você usa o termo isso para achar o sujeito, ok? Então, quando você
tiver resolvendo uma questão do CESP ou qualquer outra banca e ele falar sobre um complemento de um substantivo, eu vou poder pensar no isso para tentar verificar antes. Se eu não achar o sujeito na frase antes, aí sim eu posso pensar que o que está complementando realmente o restante ali após o substantivo está sendo complementado pelo termo imediatamente após. Não entendi. Tem o substantivo, certo, gente? Às vezes ele vai falar que o que vem depois que vem depois complementa este substantivo, ou ele coloca um verbo e diz o que vem depois complementa o verbo, perfeito? Nesses dois casos eu vou ter que observar o que? Primeiro aqui, se no verbo aqui na frente eu tiver o sujeito, para cá realmente vai ser o complemento. Questão, normalmente o CESP cobra desta forma, ok? A não ser na outra questão aí que a gente vai ver. Mas o substantivo normalmente vai ter o que? O sujeito. Então eu vou colocar o substantivo lá, um adjetivo, por exemplo. É possível o que? Isso, certo? Possível, então não é um verbo, então não tem um sujeito, não achei o sujeito, então o que vir depois eu puder substituí-lo por isso, então o que vier depois está fazendo então o papel do sujeito oracional da frase, ok? Entendeu? Não entendeu? Volta aí, não entendeu? A gente vai entender aos poucos. Show? Então, aprender está assim sendo complementado de forma direta, em que é o objeto direto o que termina. Questão 14, agora aqui, olha a diferença da outra, da 13, eu poderia utilizar aqui, por isso que eu falei, normalmente o CESP cobra daquela forma que eu estava falando ali, mas ele traz isso aqui às vezes, porque ele vai falar assim, esperas, mas se esperava. Se esperava, gente, veja, se o esperava é o que? Um verbo, certo? É um verbo. Normalmente vem depois aqui, vem que o complemento, certo? Mas eu tenho que achar porque o sujeito da frase, se eu não achar o sujeito da frase, aqui não será, após o verbo, não será o complemento, mas vai estar de forma indireta e o sujeito vai estar de forma indireta exposto na frase, de modo que vai pegar muitas pessoas aí desprevenidas, ok? Então por isso da casca de banana aqui. Veja lá, oração que a metrópole deixasse de ser tão centralizadora em suas políticas, exerce a função de complemento direto da forma verbal esperava. Esperava-se o quê? Então veja, ó, esperava-se o quê? Ao menos, agora esperava-se o quê? Que a metrópole deixasse de ser centralizadora em suas políticas. Se olha assim, ok, está complementando, está correto, está show de bola. Uma ova. Por quê, meu povo? Por quê? Porque eu não encontro aqui na frase o nosso sujeito, nem oculto, nem implícito, nem inexistente, nem nada. Não existe o sujeito aí. A não ser após o verbo esperava, que ele está me sugerindo que seria o complemento direto da forma verbal esperava. Então veja aqui, esperava-se o quê? Isso aqui é verbo transitivo direto, mais a partícula apassivadora, certo? Esperava-se ao menos. Então, a metrópole, que a metrópole deixasse de ser tão centralizadora em suas políticas públicas, ela não pode então ser o que? O complemento da forma verbal esperava. Ela vai ser o sujeito oracional da nossa questão aí, ok? Então, a questão está incorreta, porque eu tenho o verbo transitivo direto, mais a partícula C, que é o que? Partícula passivadora, a passivadora mais o sujeito paciente, ok? Então eu poderia transcrever na voz passiva analítica para ficar mais fácil aí de forma direta.
que a metrópole deixasse de ser tão centralizadora em suas políticas era esperado, ok? Então eu posso colocar na analítica, vai ficar no verbo no particípio. Então vou repor aqui, colocar o que eu falei, que a metrópole, tá difícil, que a metrópole deixasse de ser tão centralizadora em suas políticas era esperado. Então aqui o verbo e o locução verbal, né? O verbo de ligação mais o auxiliar mais o verbo que é o no particípio, ok? Então nesse caso então não foi então o complemento da forma verbal. Veja por que ele não foi nesse caso, porque não tinha o sujeito. Agora nessa outra aqui aqui ó, e só eu fui aprender, então tem o sujeito, tem o verbo e depois eu vou ter quem? Obviamente o complemento. Show. Normalmente o SESC traz isso, mas quando ele quer derrubar, ele faz dessa forma aqui para derrubar o povo, ok? Legal. Questão 15, novamente, receita de bolo. É possível isso. Vamos ver? O trecho melhorar as coisas imediatamente é complemento nominal de é possível. Beleza? Então a oração ela está o que? Na forma indireta. Então melhorar as coisas imediatamente é o que? É o sujeito do verbo ser, porque é possível isso. Melhorar as coisas imediatamente é possível, ok? Então o trecho melhorar as coisas é complemento nominal de é possível, não é um complemento nominal. E é quem? Ele é o sujeito. Ele é o sujeito. Show? Questão errada, portanto. Inovar. A forma verbal está flexionada no singular, que é aqui, ó. Porque na oração em que ocorre, subentende-se inovar como sujeito. Vamos ver? Inovar é recriar de modo a agradar valor e incrementar a eficiência, a produtividade e a competitividade nos processos gerenciais e nos produtos e serviços nas organizações. Ou seja, inovar é o fermento do crescimento econômico. Ou seja, está subentendido aqui, está flexionada porque a oração que ocorre no subentende-se, inovar, subentende-se. Questão correta, portanto. Beleza? Povo, então terminamos aí a nossa bateria e vamos para a próxima aula. Te espero lá. Um abraço.